Falando em possibilidade de punição, o Conselho de Ética recebeu as representações contra o deputado Eduardo Bolsonaro, incluindo um pedido de cassação. No caso, pelo PT, mas tem ação também do PSOL. Vamos com a Vitória Bel, que vai trazer informações para a gente agora. E existe um prazo para essa análise? Como é que vai funcionar o rito daqui para frente? Vitória, bem-vinda. Olá, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. Olha só, o presidente do Conselho de Ética, Fábio Chiochetti, do União Brasil, disse que ainda não há um prazo para análise desses pedidos de cassação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Isso porque na próxima semana ele deve focar nas acusações contra o deputado que foi já suspenso ou aliado do presidente Lula. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele tem 4 pedidos de cassações contra ele. Uma delas do PSOL, como você bem disse, e outras 3 assinadas pelo PT. E um desses pedidos de cassação falam de fevereiro, lá de fevereiro, quando Eduardo Bolsonaro ainda estava indo as primeiras vezes para os Estados Unidos e fazia já ataques ao Supremo Tribunal Federal junto a aliados do presidente americano Donald Trump. Os outros 3 pedidos de cassação já são de julho para cá, quando Eduardo Bolsonaro já estava licenciado, já estava morando nos Estados Unidos e, portanto, já estava licenciado do cargo, e o presidente americano Donald Trump já tinha anunciado oficialmente a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Agora, o que vale a gente destacar é que esse envio de 4 pedidos de cassação ocorrem em um momento em que Eduardo Bolsonaro tem dito lá nos Estados Unidos que tanto o presidente da Câmara, Hugo Motta, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estariam também sob ameaças de sanção. De acordo nas palavras do Eduardo Bolsonaro em entrevista à BBC News Brasil, os dois presidentes das casas estariam no radar de mais sanções do presidente americano Donald Trump. Portanto, esse envio de Hugo Motta tem a ver também com isso, de acordo com aliados do presidente da Câmara. Eles destacam ainda que existia uma possibilidade de deixar as faltas de Eduardo Bolsonaro correrem até ano que vem. Com as faltas, Eduardo Bolsonaro poderia ser cassado por ausência, isso já próximo da eleição, e com o motivo de ausência, ele poderia concorrer à eleição. Mas, se ele for cassado com essas representações por quebra de decoro parlamentar, aí ele não pode concorrer mais nas eleições do ano que vem. Então, os aliados de Hugo Motta destacam justamente o envio dos pedidos de cassação depois dos ataques de Eduardo Bolsonaro serem intensificados lá nos Estados Unidos contra Hugo Motta e Alcolumbre. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, Vitória Bel? Um abraço para você. Então, agora, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça precisa deliberar quem seria o relator para que o rito possa começar. Mas já tem uma informação importante que vem do próprio presidente da Câmara, Hugo Motta, de que não há a menor possibilidade de Eduardo Bolsonaro continuar o seu mandato à distância. O regimento da Câmara não permite isso e o presidente da Câmara disse que não há motivos para se alterar o regimento da Câmara neste caso específico, principalmente porque Eduardo Bolsonaro estaria abandonando o seu mandato aqui no Brasil para trabalhar contra o país lá fora. Alan Gani, como é que você avalia agora essa decisão que vai ser tomada? E a questão política pode pesar a favor ou contra o deputado Eduardo Bolsonaro diante da composição hoje dessas comissões? Olha só, veja, Evandro, se o regimento interno é claro em relação a essa questão, se ele está fora do país, não está exercendo o cargo dentro do país, aí eu concordo que não há motivo para ele continuar no cargo. Até porque eu acredito que o próprio Eduardo Bolsonaro acabou fazendo essa escolha. Ele pesou, riscos ali e o retorno que ele teria e resolveu. E ele fala abertamente que a vida dele agora é nos Estados Unidos e vai até o fim, não tem mais ponto de retorno. Então eu acredito que isso não será um problema. Agora, é claro que ao colocar o presidente da Câmara dos Deputados nessa questão, aumenta, sim, o risco dele perder o seu mandato, O presidente da Câmara é bastante poderoso, queira ou não, e pode acabar influenciando, inclusive, na formação dessas comissões. Ô Zé Maria Trindade, a gente tem na Comissão de Constituição e Justiça parlamentares que são bem alinhados a esses deputados e também à bancada do PL. A gente está falando do Fábio Chiochetti, que é do União de Santa Catarina, delegado Marcelo Freitas, que também é do União, o Albuquerque como segundo vice-presidente do Republicanos, depois tem
tem vários integrantes do PL. Como é que você avalia, então, a depender desses aliados, a decisão que será tomada ali naquela comissão? A situação do deputado Eduardo Bolsonaro, agora ele assina como deputado federal exilado, né? E isso não existe no regimento interno da Câmara, é uma grande novidade. Divide ali o Congresso Nacional. Os deputados do PL, ali, o PL mais raiz, é claro, defendem, dizem, me disseram, ele é um mártir, ele está se sacrificando em prol da liberdade do país, né? É o que dizem ali os bolsonaristas mais raiz da Câmara dos Deputados, mas a grande diferença é o centro, né? É o centro que sempre, o centro-direita vota a favor das teses da direita, evidentemente, e por isso da maioria na sessão passada, por exemplo, sessão legislativa passada, outra mesa diretora e tal, houve grandes vitórias da direita na Comissão de Constituição e Justiça. Mas agora não, diante desse assunto, muitos deputados estão querendo se distanciar, mesmo sendo direita, dizem que não pode pegar essa pecha de que a direita é contra o Brasil, contra a indústria nacional e vai para fora do país lutar contra o Brasil e quer terra arrasada. Esse é o discurso do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e dos aliados dele que moram lá nos Estados Unidos. Então, ele não tem mais maioria na Comissão de Constituição e Justiça e nem no Conselho de Ética. A ABEL apresentou uma diferença muito grande. Se houvesse a suspensão do mandato por ausências no plenário, não haveria a inelegibilidade, porque o mandato não foi cassado. Ele foi suspenso diante de um artigo do regimento que diz que o deputado tem que ter 1/3 das presenças. Se contava ali com a possibilidade da votação remota ser contada como presença. Então, demoraria muito mais. E é numa sessão legislativa, não é num mandato inteiro. Então, se ele for cassado, fica inelegível. Se ele tiver o mandato suspenso por ausência, aí ele só perde o mandato, mas pode candidatar novamente. Mas ele já foi para o tudo ou nada, disse que não volta ao Brasil em décadas, segundo palavras dele. Exatamente, Zé Maria Trindade. Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui, porque no começo eu saí falando Comissão de Constituição e Justiça. Também haverá um trabalho e atuação da CCJ, mas nesse caso nós estamos falando agora do Conselho de Ética, tá, pessoal? Que é para onde a representação foi enviada. Arremate, Bruno Musa. Não, eu acho que, basicamente o Conselho de Ética também já deixaria claro, na minha opinião, como você falou, se o Eduardo volta ao Brasil, a chance dele perder esse mandato é muito grande, os recados já estão dados aí nas entrelinhas e, portanto, ele deixa muito claro que ele vai continuar e vai até o fim. Como eu mencionei ontem, os dois lados envolvidos aqui, tanto o Judiciário como o Eduardo Bolsonaro, passaram do ponto de não retorno. Portanto, quem recuar nesse momento, o outro avançará sobre o seu ponto. A chance, na minha opinião, é zero disso acontecer, então ele vai continuar lá e me parece que nesse momento ele perder o mandato, para ele, sinceramente, é o que menos vai importar. Afinal de contas, se ele volta, o problema pode ser mais sério para ele.